Questão 16. Uma sociedade empresária apresentava em seu balanço patrimonial de 31/12/2016, diante da presença de indicativo de perda para um determinado ativo imobilizado, mas antes da realização do teste de redução valor recuperável, um imobilizado registrado pelo valor contábil de R$ 20 milhões, o qual era composto pelos seguintes valores. Bom, custo de aquisição foi de 24 milhões e depreciação acumulada 4 milhões. Após realizar o teste de redução ao valor recuperável para este ativo imobilizado, a sociedade empresária obteve as seguintes informações: o valor em uso do imobilizado, 21 milhões, e o valor justo líquido das despesas de venda do imobilizado, 19 milhões. Considerando-se apenas as informações apresentadas e o que dispõe a NBC-TG 01, redução ao valor recuperável de ativos, para a correta evidenciação dos fatos apresentados nas demonstrações contábeis do ano de 2016, a sociedade empresária deve. Bom, pessoal, aqui nós estamos tratando da situação do teste de redução ao valor recuperável. E aí eu trago para vocês algumas informações. Bom, a questão está falando da valorização ou desvalorização de um ativo imobilizado. O teste de redução ao valor recuperável é também chamado de teste de impairment. Então, em algumas questões vocês vão ver o teste de redução ao valor recuperável, também chamado de teste de impairment. O valor contábil é de 20 milhões. O custo de aquisição menos a depreciação acumulada. Então, o ativo está desvalorizado quando o seu valor contábil excede o seu valor recuperável. Isso é o que está falando no CPC 1, item 8. Para efeito de reconhecimento contábil, um ativo está desvalorizado sempre que o valor contábil deste ativo exceder o seu valor recuperável. Então, quando é que um ativo está desvalorizado? Sempre que o valor contábil do ativo excedeu o valor recuperável. Observe que a questão trouxe dois valores, o valor em uso e o valor justo. O CPC determina que dos dois valores, nós temos que utilizar o maior deles. Então, percebam, voltando à questão, que ele trouxe dois valores, o valor em uso, 21 milhões, e o valor justo. Qual deles eu vou utilizar? O maior deles é o que determina o CPC. Mensuração do valor recuperável, item 18. Este pronunciamento define o valor recuperável como o maior valor entre o valor justo líquido das despesas de venda de um ativo ou de unidade geradora de caixa e o seu valor em uso. Os itens 19 a 57 estabelecem as exigências para a mensuração do valor recuperável. Essas exigências usam o termo um ativo, muito embora se aplique igualmente a um ativo individual ou uma unidade geradora de caixa. Se o valor justo ou em uso, o maior deles, é maior que o valor contábil, não há desvalorização. Se for menor, ocorre a desvalorização. Se não há desvalorização, eu não faço nada, eu mantenho o valor contábil. Então, essas duas situações aqui é que nós vamos resolver a questão. Então, primeiro, entre o valor em uso e o valor justo, eu vou utilizar o maior deles. E se o valor justo ou em uso, o maior deles, é maior que o valor contábil, não há desvalorização. Se for menor, ocorre a desvalorização. Se não há desvalorização, eu não faço nada, eu mantenho o valor contábil. Então, pessoal, o que acontece? O que a questão está falando, né? No caso desse exercício, teremos que comparar o valor em uso, que é o maior dos dois, que é de 21 mil, com o valor justo de 19 mil. Neste caso, será utilizado o valor em uso do ativo. Por quê? Porque ele é maior. Esse é o valor recuperável do ativo. Feito isso, temos que comparar o valor recuperável com o valor contábil, e esses dois será utilizado o menor. Se o valor recuperável for menor que o valor contábil, significa que o ativo está desvalorizado e por isso deve ser reconhecida uma redução.
No caso dessa questão, temos o valor contábil de 20 mil e um valor em uso de 21 mil. Como o valor contábil já é menor que o valor em uso, não será necessário fazer nenhum ajuste. Ou seja, pessoal, o valor contábil dele, 20 mil, é o valor dos 24 mil do custo de aquisição menos os 4 mil de depreciação. Então, o valor contábil hoje deste bem é de 20 milhões. E o valor em uso é de quanto? De 21 milhões. Como o valor contábil é menor do que o valor em uso, o que eu vou fazer? Nada, não faço nenhum ajuste. Sendo assim, a contabilidade deverá manter quem? O valor contábil no balanço patrimonial do ano de 2016. Por isso, pessoal, a alternativa correta é a letra A. Manter o valor contábil de 20 milhões no balanço patrimonial apresentado no fim do ano de 2016. Mais uma questão 17. Em 1º de 2017, uma academia de ginástica inaugurou suas instalações com o lançamento de uma campanha que consiste em que seus alunos paguem o pacote trimestral promocional no valor de R$ 375, à vista no ato da matrícula. Aderindo a esse pacote, o contrato firmado entre as partes garante ao aluno o direito de frequentar a academia em qualquer horário durante 3 meses, 7 dias da semana. O contrato prevê que, independentemente da frequência do contratante, ao fim de cada mês, o valor proporcional é considerado devido e não mais passível de devolução. No mesmo dia da inauguração, a academia de ginástica efetuou a matrícula de 20 alunos e registrou o recebimento em dinheiro em seu caixa no valor de R$ 7.500. Durante todo o mês de julho, a academia de ginástica não efetuou mais nenhuma matrícula e funcionou regularmente. Ao final do mês, apurou que, em média, o comparecimento dos alunos foi de 50%. A academia de ginástica apura mensalmente suas receitas e despesas em atendimento ao regime de competência. Considerando-se apenas as informações apresentadas e o que dispõe a NBC-TG 30 receitas, e desconsiderando-se os aspectos tributários, o valor da receita que deve ser reconhecida no mês de julho de 2017 é de... Aqui nós temos que saber, pessoal, o conceito de receitas e receitas antecipadas. Bom, pessoal, a primeira informação importante é que temos que estar atento ao atendimento ao regime da competência. Pensando nisso, os valores que se caracterizarem como adiantamentos recebidos não corresponderão à parcela que será reconhecida como receita. Sabendo que 7.500 que entraram no caixa refere-se a 3 meses, pacote trimestral, e que o reconhecimento da receita deve ser feito seguindo o regime de competência, basta dividir o valor total recebido por 3 e teríamos o valor equivalente a 1 mês de receita. Ou seja, pessoal, a cada mês que vai passando, eu vou lançando contabilmente este valor. Por quê? Porque a receita ela só acontece quando, pelo princípio da competência, quando o serviço é prestado, quando ele é realizado. Então não é porque houve uma antecipação de receita que já entrou o dinheiro no caixa dos próximos 3 meses que eu vou reconhecer esses 3 meses pelo princípio da competência na receita. O que eu vou fazer? Eu vou reconhecer apenas 1 mês, porque eu quero o mês de julho apenas, o primeiro mês. Então, pego 7.500, divido por 3 e eu vou encontrar R$ 2.500. Essa é a receita que eu devo reconhecer no mês de julho, que é o primeiro mês. Alternativa correta, letra B, 2.500. Mais uma questão 18. Em 31/12/2016, uma sociedade empresária adquiriu o direito de uso de uma patente de R$ 1.800.000 e pagou 80% à vista e o restante com vencimento em 31/1/2017. Para fins de registro contábil do ativo, o efeito do valor do dinheiro no tempo foi considerado imaterial. Essa patente permite à sociedade empresária fabricar e comercializar durante os próximos 6 anos um produto exclusivo e de grande aceitação no mercado. A projeção de produção e comercialização desse produto é apresentada a seguir. Então, no ano 1, 100.000 unidades, no ano 2, 200.000 e por aí vai até um total de 1.200.000 unidades.
Informações adicionais. A sociedade empresária utiliza como critério de amortização o método de unidades produzidas. Ao final do sexto ano de utilização, a patente tem valor residual estimado igual a zero, então termina a depreciação. Conforme projetado no primeiro ano, foram produzidas e vendidas 100.000 unidades e não houve alteração do volume de produção previsto para os anos seguintes. Considerando-se apenas as informações apresentadas e o que dispõe a NBC TG04, ativo intangível, o valor contábil do grupo ativo não circulante intangível ao final do primeiro ano será de... Bom, pessoal, então aqui nós vamos ter que trabalhar com a amortização, né? E como é que nós vamos fazer este cálculo? Bom, se o ativo intangível possui o valor de 1.800.000 e é capaz de produzir 1.200.000 unidades, basta dividir um pelo outro e encontraremos o valor que cada unidade produzida irá amortizar esse ativo, ou seja, 1.800.000 dividido por 1.200.000, nós temos um total de 1,50. E para cada unidade produzida, o ativo deve ser amortizado em 1,50. Então, ao produzir as 100.000 unidades, no primeiro ano, nós vamos ter 1,50 vezes 100.000, nós vamos ter 150.000. Esse é o valor da amortização do primeiro ano. A questão está perguntando o valor contábil do ativo e sabemos que, de maneira simplificada, o valor contábil é igual a custo de aquisição menos amortização. Então, temos o seguinte: o custo de aquisição é de 1.800.000 menos a amortização do primeiro ano, que é de 150.000. Então, nós vamos chegar a um valor contábil neste primeiro ano de quanto? De 1.650.000. Esse é o valor contábil do ativo intangível ao final do primeiro ano. Então, eu pego, para resolver essa questão, eu pego o valor do primeiro ano, né, o valor total, que é de 1.800.000, divido pela quantidade total de unidades. E aí eu vou chegar a um fator, que é um fator de 1,50. Ora, se no primeiro ano eu produzir 100.000 unidades, eu multiplico 1,50 por 100.000. E aí eu vou chegar a um total de quanto? De 150.000. Deste valor eu vou diminuir para amortizar, eu vou pegar 1.800.000 menos 150.000, o valor contábil de 1.650.000. Alternativa correta, letra C. Mais uma questão, questão 19. Uma sociedade empresária, em 31/12/2016, apresentou os seguintes saldos em seu balanço patrimonial. Então, aqui nós temos algumas contas: adiantamento a empregados, adiantamento de clientes. No mês de janeiro de 2017, ocorreu um único fato. O fornecedor entregou mercadorias destinadas à revenda no valor de R$ 12.500, que já haviam sido pagas antecipadamente. Considerando-se apenas as informações apresentadas e desconsiderando os efeitos tributários, o total do ativo em 31/1/2017 é de... Então, a pergunta é única: qual é o total do ativo? Aqui a gente tem que saber plano de contas para poder fazer o quê? Arrumar esse balanço patrimonial. Então, vamos resolver desta seguinte forma. Aqui fica o balanço patrimonial sem a informação que ele deu da questão do adiantamento, né? Então, o que acontece? Adiantamento a empregados, 5.700 fica no ativo, caixa fica no ativo, adiantamento a fornecedores, 12.500, total do ativo, 69.400. Eu tenho no passivo adiantamento de clientes, capital integralizado, capital subscrito e o total do passivo 69.400. Bom, agora que o balanço está organizado, nós vamos fazer o lançamento contábil do único fato que aconteceu em janeiro, que foi a entrega das mercadorias para revenda, que já tinham sido pagas antecipadamente, como adiantamentos aqui de fornecedores. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer esse lançamento. Vai fazer um débito na conta mercadorias para revenda, no valor de 12.500, e um crédito na conta adiantamentos a fornecer, no valor de 12.500. Como é que vai ficar esse balanço patrimonial? Desta forma aqui. Então, agora eu passo a ter no ativo adiantamento a empregados no valor de 5.700,
Na conta caixa, 51.200. Agora eu passo a ter a conta estoques, porque a conta adiantamento a fornecedores ela foi zerada. Eu passo a ter a conta estoque de 12.500. Percebam que o ativo não modificou, porque o valor é o mesmo. Eu só fiz uma permuta. Eu zerei a conta adiantamento a fornecedores e criei a conta agora estoques. Então o valor continua 69.400. Esta é a resposta que eu devo marcar. Letra B, o valor do ativo é de 69.400. Mais uma questão, questão 20. No Brasil, conforme disposto pela Lei 6.404 de 76 e alterações posteriores, o patrimônio líquido é dividido nos seguintes grupos. Então, quais são os grupos do patrimônio líquido conforme a Lei 6.404/76? Então, aqui no artigo 178 da Lei 6.404, no inciso 3, fala o seguinte: patrimônio líquido dividido em capital social, reservas de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Com isso, identificamos que a alternativa correta é a letra A. Então, a alternativa correta, letra A, é essa que eu devo marcar. Os grupos do patrimônio líquido são capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Bom, pessoal, corrigimos aí mais 5 questões do exame de suficiência da prova de 2017.2. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.